do grande jejum que a Igreja nos convida a que façamos. Estamos no tempo de agir, no tempo de fazermos, no tempo de nos mexermos, no tempo de andarmos, no tempo de sairmos do sítio onde permanecemos parados tantas vezes, às vezes o ano inteiro, às vezes permanecemos parados a vida toda. No Evangelho de hoje, nós vemos o quê e quem? Nós vemos Cristo, nós vemos um paralítico, mas vemos Cristo ir ao encontro do paralítico. O paralítico era paralítico. Como paralítico ele não se mexia, ele não saía do estado em que se encontrava da paralisia. Mas Cristo não chega até ele apenas com palavras, como os médicos deste mundo. O que é que os médicos deste mundo fazem na maioria dos casos? Fazem um diagnóstico. O que é isto, um diagnóstico? Mandam fazer uma série de exames para avaliar que tipo de doença é que nós temos. Isso chama-se diagnóstico. E depois fazem um prognóstico. Que é isso? Dão ao cliente doente, a informação do estado evolutivo da doença. Prognóstico é quando o médico nos diz como é que a nossa doença vai evoluir, que tipologia, que tipo de tratamento é que é adequado para a cura da mesma doença ou para nos ajudar a morrermos mais devagar, porque a doença não tem cura. Então os médicos deste mundo, na maioria dos casos, dão-nos palavras. Bem, alguns também nos dão, os mais preocupados, os mais sérios, os comprometidos com a sua missão de cuidar dos doentes deste mundo, alguns desses médicos também, além de palavras, dão medicamentos, dão palavras de amor, dão palavras de carinho. Bem, mas isso é muito raro acontecer. O que Cristo faz com o paralítico de hoje não é o que os médicos do mundo fazem com os doentes deste mundo. Cristo não vai conversar com o paralítico. Cristo não vai dar-lhe palavras apenas. Cristo não vai sequer dizer: olha, paralítico, eu vou jejuar por ti. Como nós somos convidados a fazer na grande quaresma agora. Olha, paralítico, diria Cristo, eu vou orar por ti. Não, o Senhor não faz apenas isto. Claro que o Senhor já tinha jejuado pelo paralítico e por todos os paralíticos deste mundo. O Senhor jejuou 40 dias no deserto. Claro que o Senhor já tinha orado não só por aquele paralítico, mas por todos os paralíticos e por toda a tipologia de paralisias deste mundo, do corpo e da alma e do coração. Mas o que Cristo faz é dar esmola. Ele põe-se em movimento. E a esmola de Cristo dada àquele paralítico é a cura do paralítico. O Senhor dá tudo o que tem. Vede, repito, não ficou por palavras, não ficou pelo jejum, não ficou pela oração. Jejum, oração e a dádiva de si próprio, a dádiva de nós mesmos, que é aquilo que a Santa Quaresma nos convida a fazer. Fazer jejum é bom? É, mas os demónios também fazem. Logo, se eu fizer só jejum, sem mais nada, estou a fazer o jejum dos demónios, o jejum de Lúcifer, porque eles jejuam mais do que nós. Os demónios não comem nunca. Nós ainda comemos o ano inteiro, de vez em quando, às quartas e sextas-feiras, nos dias de quaresma, desta grande quaresma, da quaresma depois de São Pedro de São Paulo, da Santíssima Cruz, enfim, do Natal e da degoulação de São João Batista e muitas outras maiores, somos nós quaresmas, nós vamos deixando de comer mais ou menos. Os demónios não comem nunca. Então o jejum dos demónios é mais poderoso do que o nosso jejum se não dermos ao jejum uma noiva. Os nossos jejum têm que noivar, tem que ter uma noiva, e a noiva do jejum é a oração. Bem, e se calhar pensamos às vezes está tudo feito, jejuamos e oramos. Não, não é suficiente, é pouco para deixarmos de sermos o que sempre fomos e somos, para passarmos a ser aquilo que Deus nos deu como natureza e como vocação, para que passássemos a ser como ela é. Então, jejum e oração não são suficientes. O jejum e a oração ainda o convidam a ficar parado. É um convite ao egocentrismo, ao egoísmo, à estagnação, ao conforto. Eu jejuo sozinho na minha casa e oro sozinho no altar.
da minha casa, ou venho à igreja, não falo muito com os meus irmãos, não participo em muita coisa, como às vezes nós infelizmente fazemos, não digo bom dia nem boa tarde. Enfim, orei no templo, a oração litúrgica, da Sagrada Liturgia, e depois em casa eu rezo todos os dias. Mas continuo a ser eu próprio, comigo mesmo, e não está lá mais ninguém a não ser eu próprio. E talvez a minha mulher, ou o meu marido, os meus filhos, mas não estão lá os paralíticos deste mundo. Então é preciso que eu jejuo, que eu oro e que eu dê esmola. Não sou eu que estou a dizer, queridas irmãs e irmãos, isto vem-nos escritos do primeiro século da vida da igreja, de há 2000 anos atrás, ou de há 1999 anos atrás, começou aí. Cristo é o nosso maior exemplo. Vede, ele primeiro chega junto do paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados, ou são perdoados. Porque é que o Senhor fez isto? São palavras, não são palavras, são vida. Mais uma vez o Senhor começa por dar o mais importante ao paralítico. Ele já deu a maior esmola que um ser vivo poderia dar, e Cristo é um ser vivo, não só porque ele é Deus, mas porque tem natureza humana, e é naquele momento confrontado o paralítico com a natureza divina de Cristo, talvez, sem o perceber, e com a natureza humana que ele, paralítico, vê. E o Senhor começa logo por dar o máximo, tudo o que ele tem, enquanto Deus e homem. Ele perdoa os pecados que só Deus poderia perdoar. Bem, mas o paralítico certamente, como tinha uma natureza igual à nossa e uns olhos pequeninos como os nossos, queria também sair da esteira. Ele queria também andar. E o Senhor, que não precisou que o paralítico lhe dissesse essas palavras pedindo, o Senhor ouviu esse diálogo, essas perguntas na alma do paralítico e cura-o também do corpo. Mas antes de o curar do corpo, como eu disse, ele perdoou os pecados. E porquê? Porque ele sabia que em torno do paralítico não estavam só os amigos do paralítico, ou os curiosos, que queriam saber quem é o paralítico, o que é que ele estava ali a fazer, o que é que lhe ia acontecer. Estavam também os sacerdotes do templo, que não acreditavam em Cristo e andavam atrás dele para ver se conseguiam perceber em algum momento como o apanhar para o prender. E quando ouvem os sumos sacerdotes Cristo dizer: os teus pecados são perdoados, dizem logo: blasfemou. Isto é blasfémia, só Deus perdoa os pecados. Mas o Senhor faz isto independentemente do que os sacerdotes iriam dizer e disseram, para que todos soubessem que Ele era Deus. Ora, se Ele cura os pecados que ninguém vê, ninguém viu, ninguém teve a certeza com os olhos do corpo e com os ouvidos do corpo que aquele paralítico tem os pecados perdoados. Mas todos tiveram a certeza que ele foi curado do corpo quando ele se levanta da enxerga, porque Cristo diz: levanta-te. Quando ele se levanta, ele é curado. E isto todos giram. E quando eles veem o corpo que jazia inerte, paralisado, erguer-se e movimentar-se, eles lembram-se das palavras de Cristo um pouquinho antes: os teus pecados são perdoados. Então também acreditaram, porque o paralítico se levantou, também acreditaram que os pecados do paralítico foram perdoados. Pedagogicamente, foi esta a taxis, foi esta a ordem que o Senhor seguiu. Primeiro curou os pecados, depois curou o corpo. Bem, amados irmãos e irmãs, nos dois momentos, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que Ele faz? Ele pede? Não, Ele dá. Ele dá o perdão dos pecados, Ele dá a cura do corpo. Vede, Ele que jejuou, Ele que orou no deserto e de todos os dias da sua vida, enquanto esteve com o seu corpo presente neste mundo, animado pelo Espírito Santo, na sua divindade presente. O Senhor não se fica apenas pela oração solitária do deserto, nem no jejum do deserto. Quando Ele desce, Ele toca, Ele cura, Ele dá. Então, amados irmãos e irmãs, voltando à nossa grande quaresma, a quaresma existe para que nós nos moldemos ao que deveríamos de ser, segundo a vocação que Deus nos deu para sermos, deixando de ser o que temos sido.
até começarmos o jejum, a oração e a dádiva de nós próprios aos outros. A Quaresma é o convite para nos transfigurarmos à luz transfiguradora da ressurreição do Sábado Santo. É um convite para bebés, para infantes, para adolescentes, para que na Páscoa nos tornemos adultos. Por isso a Quaresma começa devagarinho, começa semana após semana exigindo. Exigindo significa convidando-nos a fazermos um bocadinho mais, por nós próprios e pelos outros. Deus não quer que nos esqueçamos de nós mesmos. Mas o que nós deveríamos fazer quando temos lucidez para nos lembrarmos que temos consciência da nossa própria existência, não era apenas dizer: Senhor, estou vivo, obrigado, sei quem sou, chamo-me António ou João, obrigado pelo nome que me deste e pela saúde que tenho. Não. Quando nós temos consciência de quem somos, de quem nos criou, que é o nosso Criador, nós não deveríamos usar a nossa boca, abrindo-a apenas para, mais uma vez, vociferarmos, alardearmos palavras de egoísmo. Deveríamos pedir não por nós, mas pelos outros e pelas outras. O Verbo encarna, não por Ele. Ele encarna por nós, pela criação criada pela Santíssima Trindade, realizada na construção e edificação cósmica neste universo e neste planeta, pelo Filho de Deus, segundo o plano de Deus Pai, e o Espírito Santo animando e aperfeiçoando e iluminando a obra realizada por Cristo, de acordo com o que o Pai estabeleceu que fosse cumprido. Mas tudo isto, criação angélica, criação cósmica, do universo, dos planetas, dos cometas da Terra, de tudo que nela existe, nos oceanos, nos desertos, nos glaciares e debaixo destes e acima destes e nos ares também, tudo isto foi criado em função de nós. É Deus dando desde o primeiro momento em que nos cria. E quanto é que nós damos? Não disse quanto. Entenda aí, com D que eu disse. Quando é que nós nos disponibilizamos a darmos o quê? Dar-nos conselhos. Dar-nos conselhos, sim, são importantes, quando nos pedem, sobretudo. Dar-nos palavras de amor e de carinho é crucial, é necessário fazê-lo. Ir lá visitar quem está na prisão, quem está nos hospitais, quem está em casa, tolhido numa cama, quem não ouve uma palavra de amor, e nós descobrimos que não ouve há uns tempos, é crucial, fundamental, necessário que vamos à casa dessa pessoa. Mas é também fundamental que, se virmos que ela tem fome, levemos alguma comida da nossa e partilhemos com ela. Se soubermos que não tem, enfim, há 15 dias, eletricidade em casa porque não conseguiu juntar 60 euros ou 50 euros para pagar a eletricidade no fim do mês, nós se calhar também não temos esses 60 euros para lhe dar, mas temos outros irmãos dele que não têm luz, e nossos irmãos e irmãs. Façamos um peditóriozinho entre as nossas famílias, juntemos cada um 2, 3 euros e podemos chegar lá e dizer: olha, está aqui, vamos pagar a tua eletricidade. Não é normal que um irmão meu ou irmã esteja às escuras quando eu estou iluminado. Isto faziam os primeiros cristãos e cristãs, amados irmãos e irmãs, durante a grande Quaresma, esta que nós começámos há uma semana atrás. Como nós e eles comiam menos, porque jejuamos, há coisas que deixamos de comer: carne, peixe, queijos, ovos, azeite e por aí fora. Então poupamos dinheiro, não é? Se compramos menos coisas porque comemos menos, poupamos dinheiro. E sabem o que é que faziam os cristãos e as cristãs há 1800 anos atrás? Juntavam esse dinheirinho que todas as famílias poupavam durante os 40 dias de Quaresma até ao Sábado Santo, porque a Semana Santa é um tempo quaresmal à parte. E esse dinheiro era dado aos pobres, às viúvas, aos órfãos, vendo o carinho e o amor que a Igreja punha naquilo que fazia através dos seus filhos. Bem, podemos dizer: porque estavam muito próximos do Verbo encarnado, o Senhor tinha subido aos céus só há 50 anos, e não há 2000 como hoje. O Senhor tinha subido aos céus há 50 anos, há 100, 98, e hoje subiu há 2000 anos, mas a Igreja é a mesma, e o Cristo que saiu do ventre de Maria é o mesmo. Nós também somos os mesmos, e as mesmas, muitas vezes, infelizmente, como era o povo do Antigo Testamento. Era um povo ingrato, aquele povo era ingrato,
vivia de milagres, vivia das dádivas, das esmolas abençoadas de Deus, porque tinha milagres, eram curados, Deus fazia com que os seus exércitos de Israel vencessem os povos vizinhos, eles tiveram uma terra prometida, custou, foi preciso lutar para a obterem, mas conseguiram, Deus deu essa terra a todos eles. E o que é que eles faziam? Estavam sempre revoltados contra Deus, nunca estavam satisfeitos. De vez em quando esqueciam que o Deus que os amava era o Deus de vida e adoravam outros deuses. E nós, tantas vezes, queridos irmãos e irmãs, fazemos isso. Nós criamos também outros deuses, temos ídolos. Somos politeístas, não nas divindades. Somos politeístas porque temos o Deus do egoísmo na nossa vida, o Deus da impaciência. Temos os ídolos do dinheiro, temos os ídolos de guardarmos, escondendo tudo o que temos para nada partilharmos com os nossos irmãos. E quantas vezes muitos me ouviram dizer estas palavras e lá está o metropolita João, outra vez, a pregar aos baixinhos. Porque é que ele não deixa o nosso património em paz? Porque é que ele não deixa que vivamos a nossa vida tranquilos? Nós podemos, queridos irmãos e irmãs, viver a nossa vida com toda a tranquilidade. Toda a tranquilidade. Mas há uma coisa que na tranquilidade, às vezes, nós somos obrigados a que nos mexamos. De repente aparece um cancro na nossa vida. De repente aparece o emprego, desapareceu, não temos mais, ficamos na rua, perdemos a casa. De repente andamos pela rua passeando, um bom dia só, somos atropelados, não por um carro, por uma bicicleta que passou. Nem sequer partimos nada, apenas a coluna ficou, enfim, de alguma forma fraturada, ficamos tetraplégicos. Quantas vezes estas coisas não acontecem na nossa vida? E porquê? Porque Deus se vinga? Não! Deus não se vinga. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que cura o paralítico. Logo, Ele não dá doenças. Deus não dá doenças a ninguém. Deus cura as doenças que nós temos, mas nós temos que querer ser curados. O que é que aconteceu hoje no Evangelho? Quando o Cristo diz ao paralítico, levanta-te e anda, o que é que o paralítico fez? Ficou a roncar, a dormir na esteira. Ficou. Ele levantou-se da esteira. Ele ouviu as palavras de Cristo e obedece ao convite. Ordem, eu digo convite, ordem, porque Deus deu uma ordem. Não, Cristo faz um convite. Mas o paralítico ouviu como uma ordem e aceitou como uma ordem o convite de Cristo. Nós não aceitamos os convites de Deus, nem sequer como convites, quanto mais como ordens, amados irmãos e irmãs. E nós temos que fazer nesta quaresma o que o paralítico fez. O que o paralítico fez. Temos que nos levantar da nossa inércia, da nossa preguiça, do nosso conformismo. O que é o conformismo? É conformarmos, é irmos concordando com a vidinha que vamos viver. Não é boa, também não é má toda a minha vida. Estou mais ou menos vivo, mais ou menos gosto de alguém, mais ou menos alguém gosta de mim, mas a vida não é feita para o mais ou menos. Quando a morte chegar, eu não posso dizer à morte, olha, mais ou menos eu apareço no cemitério hoje. Algum de nós pode dizer à morte, mais ou menos, eu vou ao teu encontro hoje? A morte não nos ouve. A morte leva-nos no momento e no segundo em que a morte decide que é a altura de nos dar o braço. E não é um convite, nem é uma ordem. É um roubo da nossa liberdade. A morte rouba-nos o livre-arbítrio. Não somos livres diante da morte para dizer que não, nem para dizer nada. Mas somos livres, enquanto vivemos, para nos mexermos, nos levantarmos da enxerga, deixarmos a paralisia do amor que não vivemos, que temos e escondemos, para deixarmos sermos paralíticos na generosidade, para sermos o que Cristo foi e nos convidar que sejamos. Então, que esta quaresma, queridos irmãos e irmãs, seja o princípio disto que eu vos disse. Assunto arrumado. 2 palavras.